Bem da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Que através dele, Pai, do Espírito Santo, Pai, está colocando uma palavra nos lados deles, Pai. E que conforme a necessidade de cada um nessa noite, Pai, de cada jovem, cada irmão, Senhor, saia daqui revestido para as palavras que estão ministradas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai dos irmãos. Amém. Tá frio, né? Glória a Deus. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez estar aqui. Os irmãos nos suportarem mais um pouquinho, né? Agradecer a irmã Natália, líder de jovens, que a gente tinha me convidado já faz 2 meses, né? No mês passado, aí não deu para mim vir, aí a gente marcou para esse mês, né? Então já, esse encontro já estava marcado por Deus já, amém? Queria agradecer, antes de abrir aqui no sítio, agradecer pela presença dos irmãos que estiveram em casa segunda-feira, agradecer a irmã lá que fez aquele salgado gostoso, muito bom, tá muito bom, e foi bênção, né? Eu creio que todos saíram edificados de lá, louvado seja o nome do Senhor. Culto de jovens, queria agradecer a irmã, a missionária Maria, né? Agradecer ao nosso amigo Paulo, feliz de ver o Timóteo e todos os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, culto de jovens hoje. Marcos capítulo 10. A palavra hoje é somente para quem tem menos de 200 anos. Se tiver mais de 200 anos, aí já não serve. Bem? É para os homens. Glórias a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Falar sobre o jovem rico, amém? Amém. Está escrito assim no texto: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Glória a Deus. Todos os assentos, dando uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite, amém? Nós só estamos aqui como um canal, como um instrumento, mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada àquele que está sentado no alto do trono, amém? Irmãos, esse texto que nós lemos é Jesus, né? Ele, diante da multidão, a Bíblia diz que chega diante dele, né? Ele estava ali com os seus discípulos. Chega diante dele um jovem, né? E a Bíblia diz que esse jovem pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna.
né? E na minha concepção, na nossa, todos nós estamos aqui, o maior milagre que o homem possa receber é a vida eterna, né? É ir para o céu, né? É o maior milagre que nós possamos receber, ir para o céu. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pela nossa salvação, né? Então o maior milagre que o homem pode receber de Deus é a sua salvação. Amém? Glória a Deus. E esse jovem rico, ele é muito criticado, né, diante de muitas pregações, interpretações, pela atitude que ele tomou, né? Ele chega diante de Jesus interessado nisso, na salvação, interessado na vida eterna. Porém, depois de uma conversa com Jesus, esse jovem era muito rico, né? Jesus ele fala que para que ele pudesse seguir a Cristo e ter a vida eterna, ele teria que desfazer as riquezas dele. E a Bíblia diz que ele vira as costas para Jesus. E é por isso que ele é muito criticado, muitas das vezes, né, nessa pregação. Mas quando eu olho para a vida desse jovem, eu vejo algumas virtudes na vida dele. Existem algumas virtudes na vida desse jovem aqui. A primeira virtude que nós vemos na vida desse jovem, queridos, é que, primeiro, ele foi até Jesus. Correto? Ele foi até Jesus. Segundo, ele se ajoelhou diante de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando ele chega, ele se pôs de joelho diante dele. E terceiro, ele fez uma pergunta espiritual para Jesus. Então, são três virtudes. Ele vai até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele faz uma pergunta espiritual para Jesus. Então ele tem algumas virtudes. Então, recapitulando, primeiro, ele foi até Jesus, ele foi até a pessoa certa. Ele queria o quê? A vida eterna. Então ele foi até a pessoa certa. Porque a Bíblia diz assim, lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele foi até a pessoa certa. Segundo, a Bíblia diz que ele se ajoelha diante de Jesus, ele se prostra, ele se humilha diante da pessoa certa. Porque lá em Mateus 10,28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então ele chega diante de Jesus com temor, ele se humilha diante de Jesus com temor. Porque a Bíblia diz: não temais aos homens, mas temar que só podem matar o corpo. Temam aquele que podem matar tanto a alma como o corpo, e ainda fazer perecer o corpo no inferno. Mas esse mesmo que pode matar a alma e o corpo e fazer perecer o corpo no inferno, é o mesmo que pode nos dar a salvação eterna e fazer com que nós vemos para ele junto do céu. E terceiro, ele se interessou pelo assunto certo, fazendo a pergunta certa: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava interessado nas coisas espirituais. Ele fala: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele estava interessado pelo assunto certo. Porque lá em Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas que são do céu, de cima, e não nas que são da terra. A Bíblia diz assim que primeiro Deus criou os céus e depois Deus criou a terra. Então primeiro tem que vir as coisas espirituais e depois tem que vir as coisas terrenas. É por isso que Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A vida espiritual, ela tem que ser a base de todas as nossas áreas da nossa vida. Se nós estivermos bem espiritualmente, nós estaremos bem financeiramente, conjugalmente, emocionalmente, profissionalmente. Então ele foi atrás, ele fez a pergunta certa, ele se interessou por um assunto espiritual. E depois de todas essas virtudes, ele recebeu a resposta certa. Qual que foi a resposta que ele recebeu?
Você quer a vida eterna? Então vai, vende tudo que tem e você terá um tesouro no céu. Só que infelizmente ele é criticado por quê? Porque a Bíblia diz que ele possuía muitas riquezas. E a Bíblia diz que ele pega e ele vira as costas para Jesus. E ele vai embora muito triste. Porque ele preferiu as coisas do mundo do que seguir a Jesus. Por isso que a Bíblia fala, não guardeis tesouros nessa terra, né? Na onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu. E aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. E o tesouro daquele menino estava no mundo. E ele perdeu a salvação. Um jovem. Então a palavra de Deus me deu hoje, irmãos, é uma palavra séria. Sim. É uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. Porque quando ele vira as costas para Jesus, ele está dizendo não para Jesus, e ele está dizendo sim para o mundo. O jovem está dizendo não para Jesus e está dizendo sim para o mundo. Então eu queria compartilhar com vocês a importância de a gente dizermos sim para Deus e não para o mundo. Porque o jovem ele pode vir até a Cristo, ele pode vir até Jesus, ele pode se ajoelhar diante de Jesus, ele pode se interessar pelas coisas espirituais, mas na hora de tomar a decisão lá fora, que é renunciar às suas vontades, renunciar à sua carne e seguir a Jesus, muitos jovens tomam a decisão errada. E por isso nós vamos aprender aqui com algumas pessoas que disseram não para o mundo. Mas antes, eu queria ler uns versículos que falam aqui um pouco a respeito do mundo. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito do mundo. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Olha o que Tiago 4,4 fala. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, jovem, venha até Jesus, se humilhe diante de Jesus, se interesse pelas coisas espirituais, e quando você sair lá fora, tome a decisão errada, tome a decisão certa, porque Jesus diz: se alguém quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Glória a Deus. Agora eu queria compartilhar com os irmãos um pecado meu. Posso? Glória a Deus. É bom ouvir pecado dos outros, né, irmão? Eita, glórias. Eu fiz, só que eu fiz, como eu posso dizer, a intenção era boa, mas a maturidade era pequena, né? Era fraca. Eu tenho um colega lá desse Calvado, o apelido dele é Beni, o nome dele é Benedito, mas ele gosta de chamar ele de Beni. Eu não sei se a irmã que é vizinha minha, ele já deve ter visto ele. Ele já foi em casa algumas vezes, ele tinha um cabelão assim, não sei se a irmã já viu. Então ele era muito rebelde, né? Muito rebelde, e a gente se conheceu assim quando era mais novo, depois ficamos um tempo sem se conhecer. Em 2010 a gente se reencontrou, né? Lá em Salvador uma vez. Em 2010 ele veio passar um tempo em casa, as férias em casa. Eu lembro que era a Copa do Mundo ainda. E aí ele pegou, naquela época, eu já estava morando ali, ele passou 5 dias em casa e todo dia ele ficava na rua, conversando com umas meninas ali na frente ali da rua ali. E a irmã não morava lá, né? A irmã não morava nessa época lá. Aí ele ficava conversando com as meninas ali na rua ali.
E aí ele ficou lá, tal, aí ele passou uns 5 dias em casa, ele pegou e foi embora, né? Aí um dia eu tava em casa, ele pegou, já tinha Facebook na época, né? A gente conversando sobre o Facebook, ele pegou e falou assim: ô Marco, esse menino aí perguntou de mim? Aí eu peguei e falei assim: não, pra mim não, né? Ele falou, claro, não falou nada. Eu falei: não falaram nada. Aí ele falou: mas também, você não sai de casa? Você só fica preso aí dentro da sua casa. Estava desempregado naquela época. Você só fica preso dentro de casa aí, não sai pra nada, né? Só quer saber de Bíblia, né? Tava começando, tinha sido batizado, estava começando meus passos com Cristo. Marco, o mundão tá aí, cara. Você vai ficar preso aí também até quando? Falou essa pra mim. Aí eu peguei e falei: ô Ben, o mundo não vira nada, cara. Eu tô sossegado. Eu sou na minha, sou tranquilo. A amizade que você pegou com... Já fazia 5 anos que eu tava ali na rua. Eu falei pra ele: a amizade que você pegou com elas em 5 dias, eu não peguei em 5 anos, né? Eu sou um menino muito tímido, eu casei pela misericórdia de Deus, né? Então eu sou tranquilo. E aí ele pegou e falou assim: Marcos, você tá marcando, cara. Hoje vai ter um baile aqui no Sérgio. Ele mora em Salvador. Vem aqui no Sérgio comigo aqui, nós vamos dar um rolê, vamos dar uma volta. Eu pago pra você. Eu falei: não vou, hoje tem culto, tal, era sábado, culto de jovens ainda, não vou. Aí eu sei que a gente brigou, discutimos lá, tal, eu peguei e fui embora. Às vezes você quer enfiar Jesus na goela da pessoa, mas não adianta, né, cara? Aí ele pegou e foi: beleza. Amigo, chegou no domingo, eu tô dormindo, né? Acordar para ir pra escola dominical. Minha mãe pega e fala assim: Marcos, você não sabe o que aconteceu com o Dito, que é Benedito de Dito, né? O que aconteceu, mãe? Falou: a Maria, mãe dele, né? A Maria ligou aqui, falou que ele foi no bairro do Monte, e foi ele e um amigo dele. E antes de entrar no baile, ele foi ali na loja de conveniência para comprar bebida. A hora que ele voltou, tinha 5 meninos, 5 homens, né? Batendo no amigo dele. E ele é aqueles caras assim: se estamos juntos, a gente tá junto. Ele pegou, soltou a cerveja dele lá e correu lá para ajudar o amigo, correto? Quando ele chega para ajudar o amigo e ele entra na roda, o amigo levanta e ó, dá no pé. E o Ben fica ali no meio dos 5. Irmãos, quebrou o maxilar, quebrou a clavícula, né? Ficou todo detonado, olho roxo, tal, apanhou. E aí eu falei: nossa. E eu já preguei essa palavra em algumas igrejas e até pedi a permissão dele, né, para falar sobre isso. E aí quando eu contei para ele falou assim: ô Marco, não precisa falar que eu quebrei a clavícula, né, mano? Que eu quebrei o maxilar. Aí beleza, né? Aí eu peguei e falei para ele. Aí aconteceu, depois que ele saiu do hospital, eu falei: aí, Ben, o que você acha do mundo, né, cara? Ele falou assim: realmente, cara, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para Jesus. E mesmo assim, depois de algum tempo, ele ainda continuou no mundo. Aí um dia, eu pequei. Liguei para ele, falei: cara, porque eu tava orando, eu falei: o que vai ser desse menino, né? Ele é meio estranho, tem uma mentalidade meio de criança, sabe? Ele... Aí eu peguei e falei assim: eu vou armar um esquema aqui. Ele gosta muito daquela banda de pagode Sorriso Maroto. Alguém conhece Sorriso Maroto aqui? Conhece também? Alguém sabe cantar uma música do Sorriso Maroto? Sabe, irmão? Quem sabe? Crente, hein? Sorriso Maroto. Ó. Mata o papai não vai, hein, menino? Mata o papai não. Meu Deus. Então, aí ele gosta muito. O que eu falei? Falei para ele assim: Ben, vai ter um show de Sorriso Maroto aqui no Porto, aqui nas piscinas. Ele falou: vai nada. Eu falei: vai. E é nada. Vai, eu tenho 2 ingressos, aí eu e você, hoje, sábado de manhã. Irmãos, você pegar um mototáxi, você ir daqui na sede ali, você paga R$7, ele veio de mototáxi. Não deu 20 minutos, ele estava lá na frente de casa. Às 10 horas da manhã. Trouxe a malinha, Sorriso Maroto. Aí vai pro Sorriso Maroto. Falei: nós vai no Sorriso Maroto. Só que antes nós vai na igreja, tudo bem? Aí ele falou assim: não, tudo bem, vamos na igreja.
E aí, irmãos, pegamos tudo, chegou na hora do culto, ele tudo arrumadinho para lições marotas, e a gente ia para a igreja primeiro. E eu tinha combinado com os jovens, era culto de jovens de novo. Eu tinha combinado com os jovens de a gente ir lá em casa para assistir um filme evangélico, comer algumas coisas e tal. E aí o que acontece? A gente foi no culto, tudo, ele ouviu a palavra, chorou, tal, foi alimentado, foi na época do pastor Edson ainda. E fomos para casa. Ele fumava cigarro. Aí chegamos lá, ele ansioso para lições maroto, fumando um cigarro atrás do outro. Marco, vamos. Eu falei, não, peraí que nós já vai, né? E eu esperando os jovens chegar, né? E ele achando que a gente ia no sorriso maroto. Aí de repente começa a chegar os jovens, chega 15 jovens lá em casa, começa a entrar. Ele olha assim e fala assim pra mim, ô Marcos, os irmãos vão com nós no baile? Eu falei, calma, velho, calma. Aí os meus irmãos sentou, né, começou a assistir o filme, e ele nervoso. Aí ele me chamou do lado e falou assim, você mentiu pra mim, né, rapaz? Você mentiu pra mim. Eu falei, não, mas foi na boa intenção, cara, você ouviu a palavra de Deus e tal. E ele ficou muito bravo. Resumindo, irmãos, aquela semente foi plantada, nós oramos por ele algumas campanhas. O Beni, ele começou a frequentar a igreja Família em Cristo lá em Salvador. Ele foi batizado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O pai dele, antes de falecer de AVC, ele pregou o pai dele aceitou Jesus, foi para Cristo, foi salvo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A mãe dele, com 30 anos de candomblé, umbandista, se batizou no ano passado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E ele disse para mim que a mãe dele hoje está mais crente do que ele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas eu peço a oração para os irmãos, pelo bem, porque eu brinco com ele, eu falo assim, bem, eu sou feio, eu sei que eu sou feio, mas você é desprovido da beleza, então a gente é pela graça. Eu falei para ele, quando você nasceu, eu acho que o médico não bateu na sua cara, né? Eu brinco com ele brinca comigo. Só que aconteceu, irmãos, ele não quer, precisa de uma mulher, o diabo colocou uma menina na vida dele, que não é da igreja. Ele falou, eu vou lá e vou trazer ela para a igreja. E é aquela história que os irmãos conhecem. Eu conversei com ele hoje, ele falou assim para mim, não estou bem não, tal. Então que os irmãos orem por ele. A família dele está salva hoje, mas infelizmente ele escolheu, teve essa atitude, hoje ele está meio fraco na fé. Mas eu creio que ele vai voltar em nome de Jesus, amém? Então o mundo não vira nada, irmãos, a gente tem que falar não para o mundo. O Beni, ele falou não em alguns momentos, e a família dele foi salva para a honra e para a glória do nome do Senhor, né? E Deus me perdoou da minha mentira, né? Louvado seja Deus. Então vamos aqui falar rapidinho de alguns homens de Deus que falaram não para o mundo e sim para Deus, que não fizeram como o jovem rico. O primeiro foi Moisés, está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 25 e 26. Se vocês puderem colocar, eu agradeço. Êxodo capítulo 8, versículo 25 e 26. Glória a Deus. Olha só como está escrito. Então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Vamos repetir junto essa palavra? E Moisés disse: vai, 1, 2, 3 junto. Até assim. 1, 2, 3. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que o povo de Israel estava escravizado. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, amém? E Deus endurece o coração de Faraó. E a Bíblia diz que Faraó ali, ele segura o povo de Israel. Ele não quer deixar o povo de Israel ir adorar ao Senhor no deserto. E aí Deus começa a mandar pragas e pragas e pragas. Chega no momento que a praga era tão terrível que Faraó chama Moisés. E Faraó chega em Moisés tinha 40 anos, Moisés era um jovem, amém? 40 anos é jovem ainda, né, irmãos?
Glória a Deus, ele viveu 120. Então ele chega lá, a Bíblia diz que Faraó chama Moisés e fala assim: Moisés, por que você quer tirar o povo daqui do Egito, Moisés? Ele falou: para a gente adorar no deserto. Não, Moisés, não precisa. Ele fala assim: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. E respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Olha só que lindo isso. Moisés, ele faz uma proposta. Deus, assim de dizer, tira o meu povo e manda para o Egito. Ele fala assim: não, vocês não precisam sair. Adora a Deus aqui mesmo no Egito. Adora a Deus aqui nessa terra. A gente sabe que o Egito simboliza o mundo e Faraó simboliza a Satanás. E o que Satanás, qual que é a proposta de Satanás? Você não precisa sair da igreja. Você não precisa louvar a Deus em outro lugar. Você não precisa oferecer sacrifício. Adore a Deus aqui nesta terra. Faraó está dizendo assim: vocês não precisam ir ao deserto. Vocês podem oferecer sacrifícios, vocês podem louvar a Deus, mas continuem em um ambiente de escravidão. Essa é a proposta de Satanás. Adorem a Deus aqui nessa terra de escravidão. E a Bíblia diz que Moisés falou assim: não convém que façamos assim. Qual que foi a motivação de Moisés para falar não para aquela proposta de Satanás? Que é a proposta de que você vir para a igreja, você louvar a Deus, você se interessar pelas coisas espirituais, você ler a palavra de Deus, mas continuar vivendo em um ambiente de escravidão. E quando nós falamos em ambiente de escravidão, não estamos falando da igreja, mas estamos falando de um ambiente de escravidão interna. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não conseguem desenvolver muitas das vezes seu ministério por causa de um pecadinho, e ela não entende que é por causa daquele pecadinho dela que ela não consegue crescer. E quando ela conseguir compreender isso, ela vai começar a deslanchar no ministério dela. Mas aí o diabo diz assim: não, você não precisa largar isso não, você pode continuar na igreja e fazendo isso, mas não faça isso, irmão. Diga não para as propostas do diabo. Se você está dentro da igreja, Deus te chamou para você ser santo e viver para a honra e para a glória do nome dele. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E qual que foi a motivação de Moisés? Foi promessa. Ele tinha uma promessa. Por que eu não vou ficar aqui? Por que a gente não vai adorar a Deus aqui nesse ambiente de escravidão? Porque Deus tem uma promessa para nós. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel. Então eu queria dizer para você: Deus tem promessa para você. Não permita que o diabo te iluda. Não permita que ele te iluda, dizendo que dá para viver aqui na igreja uma vida e viver uma vida lá fora. Não dá. Se você é de Jesus, você é de Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então não permita, faça como Moisés. Glórias a Deus. E jovens, vocês conseguem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Nós podemos. Porque Provérbios 20:29 diz: o ornato dos jovens é a sua força. 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós já venceste o maligno. Já venceste. Vós sois fortes. Já venceste. É promessa de Deus. O inimigo já está vencido. Só falta você tomar uma posição. Amém? Glórias a Deus. Então o que motivou Moisés foi a promessa. E eu creio que Deus, querido, Ele tem promessa para você. Ele tem promessa para a sua vida, para a sua família. Jovem, Deus tem grandes coisas para você no futuro. Para você fazer uma faculdade, para você crescer. Deus quer colocar uma mulher na sua vida, uma esposa, um marido de Deus, um homem de Deus. Deus, Ele quer abençoar o seu ministério, fazer que você cresça no seu ministério. Mas você precisa levar uma vida reta diante de Deus.
Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo. Segundo jovem que falou não para Deus foi José. Não para Deus, não para o mundo, perdão, foi José. Está lá em Gênesis 39, versículos 7 e 8. Pode pôr para a gente, William? Gênesis capítulo 39, versículos 7 e 8. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Amém? Essa é a história de José do Egito, todo mundo conhece, né? Foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna, foi vendido para os ismaelitas, foi parar no Egito, filho de Jacó, e dali do Egito ele foi parar na casa de Potifar. Eu gosto desse menino aqui, José é a benção. E José, queridos, ele tinha o Espírito de Deus. E chega na casa de Potifar. Potifar, ele abençoa José. Ele coloca José como o líder da casa. Tudo ele coloca na mão de José, menos a sua esposa, Potífera. E se era mulher de Potifar, ele deveria ser uma mulher muito bonita, né? E ela começou a tentar a José. E chega uma hora que ela pega e vai para cima dele, né? E tem aquela cena da capa, né? Que ela segura na capa dele, José pega e foge, né? Pega e foge. E ele disse não. Então, duas motivações aqui de José para dizer não. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado muitos dias. Até que chegou um dia que ele saiu correndo. Ele tinha que correr. Porque talvez se ele ficasse, poderia acontecer, né? A Bíblia diz que ele correu. Ele disse não. E aí eu meditando essa palavra, eu falei, ó, qual foram a motivação de José para dizer não? Primeiro, foi gratidão. Gratidão por quem? Pelo seu senhor, por Potifar. Porque Potifar pegou ele como escravo e levantou ele. E começou a colocar todas as responsabilidades na mão de José. José era o dispenseiro da casa de Potifar. Ele podia entrar e sair na hora que ele quiser. Ele sabia, ele tinha contato a tudo era aberto para ele. E Potifar colocou José numa posição elevada. Então ele falou assim: eu não posso fazer isso com o meu patrão. Gratidão. Então uma das motivações de nós falarmos não para o mundo lá fora é por gratidão a Deus. Porque um dia talvez você estava na lama, um dia talvez você estava caído, um dia talvez pessoas tacaram pedra em você, um dia talvez você estava derrotado, sozinho, desprezado, rejeitado pelas pessoas na rua. Um dia talvez pessoas zombavam de você, zombavam do seu estado, zombavam do seu vício, zombavam da situação que a sua família estava. E aí Jesus veio, encontrou você no caminho, te levantou, te colocou de pé, te deu responsabilidade, te deu ministério, abençoou a sua família, te salvou. E hoje você está aqui e você precisa ser grato a Deus e dizer não para o mundo em gratidão a que o Senhor fez na sua vida. Por gratidão. Gratidão. Seja grato, diga não, porque Jesus mudou a sua história, mudou a sua vida. Segundo, o que motivou ele? Foi a obediência. Porque ele fala assim para ela: como cometeria um pecado tão grande desse contra Deus? Contra Deus. Obediência. José era um menino obediente. Aleluia. E ele pegou, irmãos, ele pegou e fugiu. Ele fugiu. Olha, e o que eu acho interessante é que a palavra de Deus, lá em Tiago 4,7, ela fala assim, ó: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas, ao mesmo tempo que a palavra diz para a gente resistir ao diabo, ela fala assim: fugir
fugir da prostituição. Olha só, fugir da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O diabo, Deus manda a gente enfrentar, mas o nosso corpo, as nossas tentações, Ele manda a gente fugir. A Bíblia diz: fugir das paixões da mocidade. Não podemos brincar com as nossas paixões. A pessoa pode ser a mais espiritual que seja, a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Agora o diabo, ele manda você resistir. Só que antes de ele mandar você resistir o diabo, se você ler o versículo inteiro, está escrito assim: submeta-se a Deus, né? Depois resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas para ele fugir de você, você precisa se submeter a Deus. Tem horas, irmão, que a gente precisa fugir, porque a gente é fraco, e Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é forte. Jesus fugiu. Lá em João 8, 58 e 59, ele discutindo com os fariseus lá, ele falou assim: ó, antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia diz que pegaram pedra para atacar nele, blasfêmia. A Bíblia diz assim, ó, e Jesus se escondeu e saiu do pátio do templo. Irmão, Jesus, ó, deu linha. Tem hora que você tem que sair correndo. Não pode brincar, principalmente com a nossa carne. Aqui não é o caso de Jesus, mas principalmente com a nossa carne. Não podemos brincar com os nossos desejos. Não podemos. Nós temos que lutar contra eles todos os dias. Porque se você viver em obediência a Deus, Deus ele vai abençoar a sua vida. Mas é como a missionária falou, a obediência, a fé, né? Ela gera uma perseguição. Ela gera uma perseguição. Está escrito assim lá em 2 Timóteo 3,12. Estou acabando, viu, irmãos? Na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Todos que querem viver uma vida reta diante de Deus vão padecer perseguições. Por isso muita gente não aguenta. Começa a andar com Cristo, parece que as coisas começam a piorar. Mas permanece para você ver. Fica firme para você ver. A hora que as bênçãos de Deus chegam. Né, irmão? Olha só, Mateus 14, 22. A Bíblia diz assim que Jesus obriga os seus discípulos a entrar no barco. E eles entram no barco. E ele vai no monte orar. E a Bíblia diz que ao anoitecer, estavam ali sozinhos no barco, a muitos estádios da terra, e o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam passando por uma tempestade, por um vento contrário na vida deles, porque eles obedeceram a palavra de Jesus. Entrem no barco e passamos para o outro lado. Às vezes, muitas vezes, a gente está obedecendo a Jesus, a gente estamos passando por dificuldade, mas a gente estamos passando por um outro estágio da nossa vida espiritual. A gente estamos subindo um outro degrau, se a gente obedecer à vontade de Deus. Porque quando você olha na vida de José, ele era obediente lá na casa de Jacó. A Bíblia diz que ele contava a má fama dos irmãos para Jacó. Dali que aconteceu? Ele foi perseguido pelos irmãos. E os irmãos renderam. E ele foi para onde? Foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi obediente a Deus. A mulher de Potifar veio sobre ele. Ele disse não. O que aconteceu? Veio perseguição sobre ele. Ele foi parar na cadeia. Na cadeia ele foi obediente a Deus. Ele ajudava o carcereiro, fez de tudo, ficou 2 anos obedecendo a Deus. O que aconteceu? Ele virou governador do Egito. Então, querido, quanto mais você obedece a Deus, mais perto dos seus sonhos você vai chegando. Porque José tinha um sonho. E quanto mais você começar a obedecer a Deus, vai aparecer dificuldade, vai aparecer luta. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores.
Louvado seja Deus. Então continue obedecendo, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, porque você não está vendo, mas você está caminhando para os propósitos de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o último para encerrar, Daniel. A Bíblia diz assim lá em Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9. Daniel 1, 8 e 9. Glória a Deus. É um texto muito conhecido. Está escrito assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Glória a Deus. Deixa nessa parte aqui, Deus fez. Irmãos, Daniel foi levado cativo, para a Babilônia com o seu povo. E o que eu acho interessante aqui nesse capítulo, que Daniel, ele era um judeu. E ele da Babilônia até a Jerusalém é uma distância muito longa. Não sei dizer quantos que é, mas é muito longa. E Daniel, então, ele estava distante do templo, e talvez estava até destruído, porque Nabucodonosor destruiu o templo. Ele estava distante do templo. Daniel estava distante dos rituais. Daniel estava distante dos sacerdotes. Daniel estava distante lá da casa de Deus. Mas mesmo distante, ele foi fiel a Deus. Ele disse não para os manjares do mundo. Muitas vezes a gente está distante, a gente olha e fala: o missionário não está aqui, o pastor não está aqui, Mas não se esqueça que existe um Deus, aleluia, que está no céu. Glória a Jesus. E Ele está olhando você. Amém? Ele está olhando você. E Daniel disse não. Qual que foi a motivação de Daniel? Ele queria continuar em santidade com o seu Deus. Ele não queria manchar a sua santidade. Ele não queria a porção do rei, porque a porção do rei iria manchar a sua santidade com Deus. Só que o empregado do rei, ele foi dado uma ordem para que ele desse a comida para os meninos da Babilônia. Se ele não desse, ele morreria. Então, mas como Daniel colocou no seu coração não se contaminar, Deus pegou e entrou no meio. Porque o versículo diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Queridos, dizer não é fácil, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, a nossa carne é fraca. Jesus disse, vigiai, porém o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando Deus vê dentro de você um desejo: Pai, eu sou fraco, eu sou pecador, Deus, não permita que venha em mim certas tentações, porque eu não sei se eu vou aguentar. Me ajuda, Jesus, a ficar longe, a dizer não para o mundo. Quando Deus vê essa determinação no seu coração de dizer não, Ele entra em intervenção e te capacita para dizer não, porque foi Deus que fez. Não foi a força de Daniel, não é pela força do meu braço, não é por mim, é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para que possamos dizer não para o mundo e não para as coisas que desagradam a Deus. Amém? Glórias a Deus. Porque está escrito lá em Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,7.
Diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então precisamos dizer não para o mundo, para ser santos diante de Deus e pedir ajuda do Senhor, porque nós mesmos não conseguimos, mas é pela graça de Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo ele veio para quê? Para destruir você, destruir sua santidade, destruir seus sonhos, destruir sua caminhada. E aí Oséias lá, em Oséias 4:6, ele diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Como que a gente vai fazer para não ser destruído, para conseguir vencer o diabo lá fora? Através da palavra do Senhor, através do conhecimento. E por quê? Porque enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E o capítulo de João 1:8 diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? A igreja de pé, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, jovens, com menos de 200 anos, vamos dizer não para o mundo. O presbítero Eliandro, ele falou uma coisa muito interessante lá em casa, que me marcou. Ele falou assim que é lógico, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, mas existem coisas que são princípios que a gente não pode deixar passar. A gente tem que se proteger, a gente tem que guardar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu queria terminar com essa conclusão aqui que está lá no Salmo 1. Se você dizer não para Deus, se você dizer não para o mundo e dizer sim para Deus, as bênçãos do Senhor elas vão repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque é a promessa de Deus. Está escrito lá em Salmos capítulo 1, está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga não para o mundo, diga não para as suas vontades, fuja das tentações, e você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida, a prosperidade de Deus na sua família, a prosperidade de Deus no seu trabalho, a prosperidade de Deus na sua casa, a prosperidade de Deus no seu ministério, a prosperidade de Deus no seu trabalho, a prosperidade de Deus andando com você. E prosperidade não é somente financeira, prosperidade significa ter bom êxito. Você vai ter bom êxito no seu ministério, você vai ter bom êxito no seu trabalho, você vai ser uma pessoa próspera e abençoada, mas você precisa dizer não para o mundo e sim para Deus, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Só queria antes aproveitar aqui que a missionária está aqui, eu queria fazer só um pedidinho aqui, rapidinho. Se existe alguém aqui, nesta noite, que está tendo dificuldade de dizer não para o mundo e sim para Deus, se existe algum jovem que está sofrendo com isso, com algum problema, jovem com menos de 200 anos, e você está vendo que é aquela coisinha ali que está te atrapalhando a crescer, vem aqui na frente, não tenha vergonha.
A missionária vai orar por você. Vem aqui na frente. Amém, glória a Deus. Tem mais algum jovem? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Tem mais gente. Tem alguns jovens de 10 anos aí. Olha. Vem. Deus está te chamando. Ele te conhece. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Ele sabe quais são as suas fraquezas. E não se preocupe, Ele sabe que você é pó. Mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vocês vão sair daqui nessa noite perdoados em nome do Senhor Jesus. Vou entregar para a missionária aqui o microfone e ela vai estar orando por vocês, amém? E vocês vão sair daqui perdoados. Tem mais uma oportunidade ainda. Existe alguém aqui que está sofrendo com algum problema, alguma dificuldade para dizer não para o mundo. Deus quer te capacitar. Ah, mas eu tenho um cargo na igreja, mas eu sou o quê? Não é baterista, gente. Todo mundo é falho. Todo mundo erra. Nós somos fracos. É a sua chance. O Espírito Santo de Deus quer te capacitar para você vencer. Porque muitas vezes na sua vida não chegou até as suas mãos agora por causa desse problema que você não está com coragem de enfrentar. Mas hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está te capacitando para você enfrentar. Então, se tiver alguém vendo, é o Espírito de Deus que está chamando. Vem. Luz. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, igreja. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Senhor, nós todos ouvimos a Tua palavra e recebemos a Tua palavra. Ó Deus, nós somos falhos, somos postos, fracos, temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Estamos aqui colocando diante do Senhor, diante de Ti. E a Tua palavra diz que aquele que confessa, ele é perdoado, ele é purificado. Pai, então eu creio, meu Deus, que essas pessoas que estão aqui, eu não sei quais são as dificuldades que elas têm, mas essas dificuldades às vezes barram, Senhor, as promessas e as bênçãos do Senhor na vida delas. Mas eu creio que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, toda barreira e toda dificuldade cai por terra em nome do Senhor Jesus. A igreja aqui, Senhor, se levanta contra toda a estratégia maligna do diabo, Pai. E nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. E que elas possam sair daqui onde for carecidas. E se existe alguém aqui, ó Pai, que ainda com vergonha não veio, mas está aí, Deus fortalece também. Porque nós não sabemos, mas o Senhor conhece o coração. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha capacitar, que elas possam crescer e dar fruto, que em meio às dificuldades, ó Pai, elas possam permanecer firmes no Senhor, e elas possam chegar no propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, nós como igreja oramos para a honra e para a glória do Senhor. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus, porque é bom, e é poderoso. Amém? Amém. Glória. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que somos do Senhor, meu Deus, nos proporcionou. Olá, Pai, dentro da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, que através dele, Pai, do Espírito Santo, Pai, está colocando a palavra nos nossos dedos, Pai, e que conforme a necessidade de cada um nessa noite, Pai, cada jovem, cada irmão, Senhor, sai daqui revestido para as palavras que estão ministradas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai dos seus irmãos. Amém. Tá frio, né? Glória a Deus. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez estar aqui. Os irmãos nos suportarem mais um pouquinho, né?
Agradecer a irmã Natália, líder de jovens, que a gente tinha me convidado já faz 2 meses, né? No mês passado, aí não deu para mim vir, aí a gente marcou para esse mês, né, irmão? Então já, esse encontro já estava marcado por Deus já, amém? Queria agradecer, antes de abrir aqui no sítio, agradecer pela presença dos irmãos que estiveram em casa segunda-feira, agradecer a irmã lá que fez aquele salgado gostoso, muito bom, tá muito bom, e foi bênção, né? Creio que todos saíram edificados de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Culto de jovens, queria agradecer a irmã, a missionária Maria, né? Agradecer ao nosso amigo Paulo, feliz de ver o Timóteo e todos os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, culto de jovens hoje. Marcos capítulo 10. A palavra hoje é somente para quem tem menos de 200 anos. Se tiver mais de 200 anos, aí não serve. Bem? É para os homens. Glórias a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Vou falar sobre o jovem rico. Amém? Amém. Está escrito assim no texto: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Glória a Deus. Todos os assentos, dando uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite, amém? Nós só estamos aqui como um canal, como um instrumento, mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada àquele que está sentado no alto do